capítulo número 49 do livro do profeta Jeremias. Profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã e Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam, quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele
se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente, assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará e estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar, a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu
e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Capítulo número 50 do livro do profeta Jeremias. Profecia contra a Babilônia. Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Então, ouça o capítulo número 50 do profeta Jeremias. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir e não encobrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito, e a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes
se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos. Estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como a feixes e destruí-a de todo. Nada lhe fique de resto. Matai à espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia,
o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que os levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens, de escultura. E eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem, apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores, como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas, num momento, o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amém. Você ouviu a leitura dos capítulos 49 e 50 do livro do profeta Jeremias. Espero você na próxima gravação. Estarei gravando o capítulo 51 do livro do profeta Jeremias e também o capítulo 52, terminando assim a leitura do livro do profeta Jeremias. Se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, te espero na próxima gravação.
Deus abençoe você abundantemente. Não desista de ouvir a leitura da Bíblia. Eu desejo a você todas as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família. Tudo que você colocar às suas mãos, se você teme a Deus, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Que Ele diz que tudo que nós colocarmos às nossas mãos prosperará. Portanto, esta é a promessa de Deus para aqueles que temem o seu nome. Então, fica esta palavra. Se você desejar, continue ouvindo esta leitura, porque nós estaremos gravando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já tenho uma gravação no YouTube da leitura da Bíblia em ordem cronológica, mas esta leitura que você está ouvindo agora, eu estou gravando seguindo a ordem dos livros como eles estão escritos.